O terceiro episódio de Lazarus foi um episódio gostosinho, porém, de forma geral, não foi um bom episódio no que diz respeito à história e o seu encaminhamento como um todo. O que eu quero dizer é que ele destoa dos dois primeiros capítulos, principalmente no quesito narrativa. Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje falarei de Long Way From Home e irei expor e explicar os pontos que me desagradaram, irei analisar a direção e também comentarei as melhores coisas que esse episódio entregou. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Caso você já seja um inscrito, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. O episódio 3 delimita alguns padrões que possivelmente veremos até o final. As missões em duplas é uma das minhas apostas. Novamente, o grupo se dividiu em três. A Hirsch, que é a chefona, e a Elena ficam na base e utilizam da tecnologia em busca de alguma informação. Os outros quatro não possuem parceiros fixos, há uma rotatividade e isso é algo positivo, pois enriquece a dinâmica da turma, além de nos dar pistas e a possibilidade de conhecer melhor cada um deles. Nesse episódio, o LeLang e o Doug tiveram um certo destaque. Nada muito relevante foi revelado sobre o garoto, no entanto, algumas características da sua personalidade, como seu senso de humor, a capacidade de dar um jeitinho e encontrar soluções, e também a sociabilidade, a educação para lidar com as pessoas, são postas de forma sutil e inteligente. O Doug, por sua vez, tem mais profundidade, mas o seu mini arco foi o motivo pelo qual eu liguei o sinal amarelo. Vamos por partes. De cara, a Elena comenta que aqueles vários Skinners detectados são obras de algum hacker e mais especificamente de um hacker de alto nível. Apenas 3 seriam capazes de gerar essa bagunça. Ela, um desses. E como não é a Elena, sobram outros 2 e cabe a garota encontrar o responsável. O Doug e o Axel partem em uma missão, o Leland e a Christine em outra. O Doug e o Axel partem em busca de um antigo mentor da universidade do Doug, que trabalhou com o Dr. Skinner. Meu irmão, isso aqui é muito conveniente e muito mal elaborado. Como assim um dos membros do Lazarus tem ligação muito forte com alguém que conhecia o Skinner e isso é jogado dessa forma? Pior, por que essa não foi a primeira missão? Se existe essa conexão, não seria óbvio ela ser uma das primeiras coisas que a Herschel usaria para tentar encontrar o doutor? Eu acredito que se esse fosse o segundo episódio, se essa ligação fosse o motivo do Doug estar ali e isso fosse explorado imediatamente, mesmo que sem alguma pista ou resolução no final, ficaria muito melhor, haveria um sentido, faria com que as escolhas da Herschel, por exemplo, na hora de juntar a galera, tivesse uma carga de mistério. Nós ficaríamos questionando se outros membros do Lazarus já cruzaram indiretamente com o Skinner ou alguém com quem ele se relacionou. A dupla até achou esse ex-mentor, que agora é um sem-teto e pelo menos a sua presença nos traz informações sobre o Doug. Basicamente, o Doug era um universitário, mas foi expulso por bater no reitor. O Doug enfrentou barreiras relacionadas à sua cor, pois falavam que ele jamais seria alguém importante, alguém relevante na ciência por ser negro. O Claude, esse ex-mentor, foi a figura que se tornou importante pro Doug porque defendeu ele. O Claude também revela o porquê ele está ali naquela situação de sem-teto. Com o avanço e o sucesso do Dr. Skinner, o ex-colega dele, o professor sentiu inveja, fraudou suas pesquisas e foi expulso. A conversa entre ele e o Doug é produtiva e o mentor revela que o Skinner tinha uma avó e ela mora em Istambul. O Axel, nesse mesmo rolê, reencontra Jill, uma mulher trans que ele conheceu antes da transição e essa mulher parece exercer algum cargo de liderança entre aqueles desabrigados. Infelizmente, outra conveniência pouco produtiva. Jill explicita essa característica do Axel de ser alguém que se sente em casa rapidamente, mas desaparece na mesma velocidade. E é a única função da personagem. Personagem essa reencontrada de forma fria, pouco crível. Afinal, que legal, ele estava no mesmo lugar que o ex-professor do Doug, né? E também não parece ser alguém que o Axel realmente conhecesse ou se lembrasse. Eu não fiquei com essa sensação. Já o Leland e a Christine, eles se disfarçaram de faxineiros para ir na casa do Skinner, outro lugar que deveria ter sido o primeiro a ser investigado, e eles usaram uma desculpinha bem esfarrapada para entrar naquele local, aquele local estava cercado pela polícia, e a Christine encontrou uma pílula. Eles até brincaram com a possibilidade dela ser a cura, mas rapidamente desviaram o foco. As duas missões são repletas de conveniências e facilitadores para os andamentos da história. Cowboy Bebop, por vias de comparação, usou bastante desse recurso. O passado da Faye Valentine, quem ela é, começou a ser revelado justamente em um episódio aleatório que parecia não levar a lugar algum ou não ter importância. Mas ainda assim, até chegarmos ao ponto de poder ver a fita, o Spike e o Jet ralaram atrás do equipamento. Detalhe, eles
e nós nem sabiam do que se tratava a fita. Foi uma surpresa com a carga emocional lá em cima. Lazarus está errando nisso. A direção não consegue estabelecer o clima de mistério, urgência, consequência e nem ao menos a função dos personagens. O Axel e a Elena, a gente já sabe quais são suas habilidades, mas e os outros? Qual o diferencial deles? O Leland participou de 2 missões nesse episódio e não temos nenhum gostinho do que o garoto pode aprontar. Outra coisa, 3 dias se passaram desde a revelação do Skinner e ninguém começou a morrer. Está tudo tão calculado assim pra geral morrer depois de um mês, todo mundo vai morrer junto? E o pânico da população? O pessoal mais parece revoltado do que propriamente com medo. Isso levando em consideração as poucas passagens que vemos. A informação da existência da vovó Skinner leva o Axel e o Leland para a Turquia. Eles se dão mal, tem encrenca, perseguição, o garoto quase perde um braço, mas citar o nome da vovó e do doce que ela faz salva a pele da dupla. Momento clichêzão. O interessante é que essa sequência na Turquia consegue diminuir o ritmo de informações e parte para uma pegada mais contemplativa. Isso respinga na animação e balanceamento entre 2D e 3D, que aqui incomoda menos do que na primeira parte do episódio. Incomodar nem é exatamente a definição que eu procuro. Eu diria que a diferença fica menos nítida, os detalhes ficam mais bonitos. A vovó não tinha contato com o Skinner. Haviam anos sem se ver, mas é perceptível, existe um afeto entre eles. Ela foi a figura materna dele, ela continua achando ele o garotinho gentil da vovó, e o vídeo que ela mostra leva o Axel a concluir que o Skinner não deixaria a vovó desprotegida. Ironicamente, ela vive em uma região muito perigosa e o Skinner tinha dinheiro para levá-la para um lugar mais seguro, mas segue o baile. O Axel buscou por algo que o Skinner pudesse usar para monitorar a vovó de longe e puft, uma câmera. Ele manda o recado para o Skinner que ele vai pegar ele, mas será que vai mesmo? Pois tem uma cena no local dos sem teto que aparece um homem idêntico ao Dr. Skinner. Idêntico. Isso não pode ter sido colocado ali do nada. Em um episódio de pistas, soluções e informações convenientes caindo do céu, aquele cara ali é um deboche, né? Eu sei que poderiam justificar como sendo uma veia cômica adotada, mas eu não curti. Na real, eu não curto tanto a parte humorística de Lazarus. Parece uma tentativa de fazer piada para estadunidense rir, mas fica caricato e jogado em boa parte do tempo. No final, pelo menos a Elena achou o tal hacker e rapidamente vemos o frame de alguém estranho, alguém que não vimos antes. Fica a expectativa para encontrar um possível colaborador do Dr. Skinner. Espero de verdade que as conveniências reduzam ou sejam usadas de forma estilizada como o próprio criador já fez antes, um Cowboy Bebop. Esse episódio, isoladamente, foi legal, divertido, deu pra distrair, só que para a história ele tira totalmente o peso, a utilidade de tudo que acontece no episódio 2. Parece que o episódio 2 é um filler. Considerando que serão 13 episódios, não tem muito tempo pra gente perder com coisas que não tem peso narrativo. É preciso encontrar o equilíbrio e o tom para evitar altos e baixos. Dito isso, eu encerro por aqui. Um abraço a você que assistiu, muitíssimo obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, fica à vontade para argumentar, comentar, compartilhar suas opiniões. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda bastante o canal. Espero vocês nos próximos lançamentos. Até mais!